O submundo do tráfico, como tudo começa. A cada ano, milhares de pessoas desaparecem sem deixar rastros. Homens, mulheres e até crianças são arrancados de suas vidas e levados para um destino desconhecido. Mas o que pouca gente sabe é que, por trás desses sumiços misteriosos, existe um esquema global, bem estruturado, operado por organizações criminosas que lucram bilhões com a venda de seres humanos. O tráfico humano não é apenas uma realidade distante ou um tema de filmes de suspense, ele está acontecendo agora, em todos os lugares do mundo. As vítimas podem ser qualquer um, de qualquer idade, e as táticas usadas pelos criminosos são tão sofisticadas que, muitas vezes, até mesmo as autoridades têm dificuldades para desmantelar essas redes. As rotas do tráfico começam de maneira sutil. Muitas vítimas sequer imaginam que estão sendo alvos até que seja tarde demais. Algumas são aliciadas com promessas de empregos bem pagos no exterior, outras são sequestradas em plena luz do dia, enquanto algumas simplesmente desaparecem sem explicação. Em países com alta vulnerabilidade social, os traficantes se aproveitam da miséria e do desespero de famílias inteiras, que acabam entregando seus filhos a desconhecidos na esperança de um futuro melhor. No entanto, por trás dessas propostas sedutoras, esconde-se um dos mercados mais cruéis da atualidade. O tráfico humano é um esquema que exige organização. Desde os primeiros contatos até a entrega das vítimas, existe uma cadeia de criminosos envolvidos. Os recrutadores são os primeiros a agir, identificando e atraindo alvos. Depois, intermediários cuidam da logística, falsificam documentos, subornam autoridades e garantem que as vítimas cruzem fronteiras sem levantar suspeitas. Por fim, aos compradores, pessoas dispostas a pagar fortunas por seres humanos, seja para exploração sexual, trabalho forçado ou até mesmo para o tráfico de órgãos. O mais assustador é que, em muitos casos, essas redes operam debaixo do nariz das autoridades, infiltradas em instituições que deveriam proteger a população. Agora que entendemos como tudo começa, surge a pergunta: para onde essas vítimas são levadas? Existe um caminho traçado, rotas específicas que levam essas pessoas para destinos sombrios. No próximo capítulo, vamos explorar as principais rotas do tráfico humano e como as vítimas atravessam continentes sem serem notadas. Rotas da morte, o caminho das vítimas. O tráfico humano não é um crime aleatório. Ele segue um sistema bem planejado, com rotas definidas que levam vítimas de um ponto a outro do mundo sem chamar atenção. Essas rotas podem variar conforme a região, mas uma coisa é certa: todas são perigosas, cruéis e marcadas por histórias de sofrimento. Para as vítimas, atravessar essas rotas significa enfrentar abusos, fome, medo, em muitos casos, a morte. Mas como esses trajetos funcionam? E por que tantos criminosos conseguem passar despercebidos? A América Latina é uma das principais regiões de origem do tráfico humano. Países como Venezuela, Brasil e México são alvos frequentes dos traficantes, que recrutam vítimas para enviá-las aos Estados Unidos e à Europa. As rotas terrestres são as mais comuns nessa região. Vítimas atravessam fronteiras escondidas em caminhões, ônibus clandestinos e até a pé, forçadas a cruzar desertos e florestas sem qualquer garantia de sobrevivência. A travessia pelo México, por exemplo, é uma das mais brutais. Muitas mulheres são exploradas sexualmente antes mesmo de chegarem ao destino. Algumas jamais chegam. No Sudeste Asiático, as rotas seguem um padrão diferente. Muitos traficantes operam pelo mar, usando barcos pesqueiros ou navios de carga para transportar vítimas para países como Tailândia, Malásia e Japão. Lá, muitas mulheres são forçadas à prostituição, enquanto homens são vendidos como escravos modernos em fábricas ou barcos de pesca. A vigilância nas águas internacionais é falha, e as vítimas desaparecem sem deixar rastros. O tráfico de crianças também é intenso nessa região, alimentando um mercado clandestino de adoções ilegais e exploração sexual. A África também é um epicentro desse crime, com vítimas sendo levadas para o Oriente Médio e Europa. Muitas mulheres africanas são enganadas com promessas de emprego como babás ou domésticas, mas, ao chegarem aos países de destino, têm seus passaportes confiscados e são forçadas a trabalhar sem descanso, sem salário e sem qualquer chance de fuga. Algumas são vendidas como escravas, um mercado que, inacreditavelmente, ainda existe em pleno século XXI. Essas rotas são mantidas porque a corrupção. Autoridades compradas fecham os olhos, documentos falsificados passam sem problemas por aeroportos, e as vítimas são transportadas como se fossem mercadorias. Mas o que acontece quando elas finalmente chegam ao destino? O sofrimento está apenas começando. No próximo capítulo,
vamos mergulhar no destino cruel dessas vítimas e entender como funciona essa escravidão moderna. O destino das vítimas, escravidão moderna. Depois de atravessar rotas perigosas, muitas vítimas acreditam que o pior já passou. Mas, na verdade, o verdadeiro inferno está apenas começando. Elas são levadas a locais onde perdem qualquer identidade, qualquer direito. Se antes eram pessoas com sonhos e famílias, agora são apenas mercadorias para um sistema cruel que transforma vidas em lucro. Escravidão moderna. É assim que especialistas definem o que acontece com essas vítimas. Mas como esse ciclo funciona? E por que é tão difícil escapar? O destino das vítimas pode variar, mas os 3 principais fins do tráfico humano são exploração sexual, trabalho forçado e tráfico de órgão. No primeiro caso, mulheres e crianças são as mais afetadas. Muitas são enviadas a bordéis clandestinos, onde são obrigadas a se prostituir para pagar uma dívida que nunca existiu. Algumas são mantidas em apartamentos isolados, sem acesso ao mundo exterior, e são forçadas a atender clientes o dia inteiro. Drogadas, espancadas e ameaçadas, muitas não conseguem resistir. Algumas simplesmente desaparecem, e seus corpos nunca são encontrados. O trabalho forçado é outro destino comum. Homens, mulheres e até crianças são enviados a fábricas ilegais, plantações e até obras de construção civil. Trabalham sem descanso, sem salário e sob vigilância constante. Se tentam fugir, são espancados ou mortos como exemplo para os outros. No Oriente Médio e na Ásia, muitas mulheres são traficadas para trabalharem como empregadas domésticas, presas em casas onde sofrem abusos físicos e psicológicos. A cada ano, dezenas dessas trabalhadoras acabam mortas, mas os criminosos continuam impunes. O tráfico de órgãos talvez seja o destino mais aterrorizante. Em alguns casos, vítimas são vendidas a hospitais clandestinos, onde são assassinadas para que seus órgãos possam ser retirados e revendidos no mercado negro. Corações, rins, fígados, tudo tem um preço. E há sempre compradores dispostos a pagar por uma nova chance de vida, sem se importar com quem precisou morrer para isso. Essa é a face mais cruel do tráfico humano, um negócio que prospera no silêncio e na impunidade. Muitas dessas vítimas jamais são encontradas. Seus nomes desaparecem dos registros, suas histórias são esquecidas. E enquanto isso, os criminosos continuam enriquecendo, protegidos por redes de corrupção que tornam esse mercado quase impossível de destruir. Mas quem são essas pessoas que lucram com a escravidão moderna? No próximo capítulo, vamos revelar a conexão entre o tráfico humano e o crime organizado. A conexão com o crime organizado. Se o tráfico humano movimenta bilhões de dólares todos os anos, a pergunta que fica é: quem está por trás desse esquema? Quem são os responsáveis por transformar vidas humanas em mercadorias de alto valor? A resposta é assustadora. Por trás de cada rota, de cada vítima sequestrada, de cada passagem ilegal vendida, existe uma conexão direta com o crime organizado, que trata o tráfico de pessoas como apenas mais um setor do seu império sombrio. Máfias internacionais, cartéis de drogas e até grupos paramilitares controlam esse mercado. Na América Latina, por exemplo, muitas vítimas são traficadas por gangues ligadas ao narcotráfico, que veem no tráfico humano uma oportunidade de lucro tão grande quanto a venda de drogas. Essas organizações oferecem pacotes para a travessia ilegal de fronteiras, cobrando quantias absurdas de pessoas desesperadas. Mas, quando chegam ao destino, essas vítimas descobrem que sua dívida nunca será quitada e que suas vidas agora pertencem aos traficantes. Na Europa e no Oriente Médio, grupos criminosos exploram a crise de refugiados para alimentar o tráfico de pessoas. Imigrantes que fogem de guerras e da fome são alvos fáceis. Muitos pagam para serem levados a um país seguro, mas acabam caindo nas mãos de traficantes, que os vendem como escravos. Mulheres são forçadas à prostituição em grandes cidades, enquanto homens são enviados para trabalhos forçados em fábricas clandestinas. Os criminosos ganham duplamente, primeiro cobrando pela travessia, e depois, vendendo essas pessoas como se fossem objetos. A corrupção também é uma peça-chave nesse esquema. Em muitos países, autoridades são subornadas para ignorar denúncias, liberar documentos falsos e até mesmo facilitar o transporte de vítimas. Policiais, políticos e funcionários de aeroportos muitas vezes fazem parte desse ciclo criminoso. Em algumas regiões, os próprios agentes da lei estão envolvidos no tráfico, protegendo as máfias em troca de dinheiro.
Isso explica por que tantas vítimas desaparecem sem deixar rastros e por que os grandes chefes do tráfico quase nunca são presos. Mas será que esse ciclo é impossível de ser quebrado? No próximo capítulo, vamos conhecer as operações que tentam desmantelar essas redes criminosas e os heróis que lutam para salvar as vítimas do tráfico humano. A luta contra o tráfico. Quem está tentando parar isso? Diante de um esquema tão poderoso, a pergunta que fica é: existe alguma esperança? Alguém está tentando combater essa rede cruel de exploração? A resposta é sim. Apesar da corrupção e da força do crime organizado, há pessoas e organizações que dedicam suas vidas a combater o tráfico humano e resgatar vítimas desse pesadelo. Mas essa não é uma batalha fácil, e os riscos para aqueles que se envolvem nela são altíssimos. Forças policiais e agências de inteligência ao redor do mundo têm realizado operações para desmantelar essas redes. O FBI nos Estados Unidos, a Europol na Europa e forças especiais em países como Brasil e México já conseguiram prender traficantes e libertar milhares de pessoas. No entanto, os desafios são imensos. Muitos criminosos operam em países onde a fiscalização é falha, e suas conexões políticas os tornam praticamente intocáveis. Muitas vítimas, mesmo quando resgatadas, sentem medo de denunciar seus sequestradores, pois sabem que eles ainda estão livres e podem se vingar. Além das operações policiais, existem ONGs e ativistas que se arriscam para salvar vítimas do tráfico. Organizações como a Polaris Project, a International Justice Mission, IJM, e a Coalition Against Trafficking in Women trabalham para expor o tráfico humano e oferecer apoio a sobreviventes. Algumas dessas entidades operam casas seguras, onde vítimas podem se recuperar e reconstruir suas vidas. Mas a realidade é que, para cada pessoa resgatada, muitas outras continuam presas nesse ciclo de sofrimento. A tecnologia também tem sido uma arma na luta contra o tráfico. Investigações avançadas, rastreamento de redes criminosas na Dark Web e o uso de inteligência artificial para identificar padrões suspeitos ajudaram a derrubar esquemas de tráfico em vários países. No entanto, os criminosos também se modernizam, utilizando criptomoedas e comunicação criptografada para manter suas atividades em segredo. Mas será que tudo isso é suficiente? O tráfico humano ainda é um dos crimes mais lucrativos do mundo e, para combatê-lo de verdade, é preciso muito mais do que operações pontuais. A conscientização da sociedade e o engajamento de governos são essenciais para enfraquecer esse esquema criminoso. No próximo capítulo, vamos discutir o papel da sociedade nessa luta e o que cada pessoa pode fazer para evitar que esse crime continue prosperando. O papel da sociedade. Como podemos combater o tráfico humano? O tráfico humano não é um problema distante, algo que acontece apenas em países longínquos ou em comunidades isoladas. Ele pode estar acontecendo agora, perto de você, sem que ninguém perceba. Muitos traficantes operam nas sombras, mas sua presença se infiltra em cidades grandes e pequenas, explorando vulnerabilidades e se aproveitando da falta de informação. Mas será que a sociedade pode fazer algo para impedir isso? A resposta é sim. Cada um de nós tem um papel na luta contra essa rede criminosa. O primeiro passo é a conscientização. Muitas vítimas não percebem que estão caindo em uma armadilha até que seja tarde demais. Por isso, espalhar informações sobre os métodos dos traficantes pode salvar vidas. As redes sociais, por exemplo, são um dos principais alvos dos criminosos, que usam promessas falsas para atrair vítimas. Jovens em busca de oportunidades de trabalho, crianças vulneráveis e até adultos em situação de desespero podem ser alvos fáceis. Divulgar informações confiáveis e alertar sobre os perigos pode impedir que mais pessoas caiam nessas ciladas. Denunciar também é fundamental. Muitos casos de tráfico humano acontecem diante dos nossos olhos, mas passam despercebidos. Um grupo de pessoas em condições suspeitas, alguém que parece estar sendo forçado a trabalhar sem descanso, mulheres que demonstram medo e evitam contato visual, esses podem ser sinais de que algo está errado. Em vários países, existem linhas diretas para denúncias anônimas, e cada informação pode fazer a diferença. Uma simples ligação pode salvar uma vida. A pressão sobre governos e empresas também é essencial. Muitas empresas lucram indiretamente com o tráfico humano, usando mão de obra escrava sem fiscalização adequada. Cobrar transparência de grandes corporações e exigir políticas mais rigorosas contra o trabalho forçado é um passo importante. Ao boicotar empresas que exploram trabalhadores e apoiar marcas éticas, consumidores podem enfraquecer a economia do tráfico. E, acima de tudo, é necessário romper o silêncio.
O tráfico humano próspera porque muitas pessoas preferem ignorar sua existência. Mas enquanto esse crime for tratado como um problema invisível, ele continuará destruindo vidas. No próximo e último capítulo, vamos explorar o futuro dessa batalha. Será que um dia poderemos erradicar o tráfico humano? E quais são os desafios para as próximas gerações? O futuro da luta contra o tráfico humano. O tráfico humano é um dos crimes mais antigos da humanidade, mas será que algum dia conseguiremos erradicá-lo de vez? Ou ele sempre encontrará novas formas de existir? O que o futuro reserva para essa batalha contra um dos mercados mais lucrativos e cruéis do mundo? Se olharmos para a história, podemos perceber um padrão. À medida que a sociedade evolui, o tráfico humano se adapta. No passado, os criminosos agiam fisicamente, sequestrando pessoas ou enganando vítimas com promessas falsas de trabalho. Hoje, a internet se tornou a principal ferramenta dos traficantes. Redes sociais, aplicativos de mensagens e até mesmo jogos online são usados para recrutar vítimas, fazendo com que o crime se torne ainda mais difícil de rastrear. E essa tendência deve continuar. A tecnologia será um fator decisivo na luta contra esse crime. O uso de inteligência artificial, análise de Big Data e sistemas de rastreamento pode ajudar a identificar redes criminosas com mais rapidez. Já existem iniciativas que utilizam algoritmos para monitorar anúncios suspeitos na Deep Web e detectar padrões que indicam exploração humana. Se essas ferramentas forem aprimoradas e utilizadas em larga escala, as chances de desmantelar quadrilhas podem aumentar significativamente. No entanto, a corrupção continua sendo o maior obstáculo. Enquanto houver governos e autoridades que se beneficiam financeiramente desse crime, será difícil erradicá-lo completamente. O tráfico humano só será combatido de forma eficaz quando houver vontade política para punir os responsáveis e criar leis mais rígidas. Sem fiscalização, sem penas severas e sem políticas internacionais coordenadas, os traficantes sempre encontrarão maneiras de continuar operando. Outro ponto essencial é a educação e a conscientização das futuras gerações. Se crianças e jovens forem ensinados desde cedo sobre os perigos do tráfico humano e souberem identificar os sinais desse crime, o número de vítimas pode diminuir drasticamente. Muitos programas já estão sendo implementados em escolas ao redor do mundo, mas ainda há um longo caminho a percorrer. A pergunta final é: será que um dia conseguiremos erradicar completamente o tráfico humano? A resposta depende do esforço conjunto de governos, empresas, tecnologia, principalmente, da sociedade. Cada pessoa que se informa, denuncia e se recusa a ignorar esse problema já está contribuindo para essa luta. Talvez não vejamos o fim desse crime em nossa geração, mas se cada um fizer sua parte, podemos impedir que ele continue crescendo. O tráfico humano ainda é um pesadelo real, mas o simples fato de falarmos sobre ele já é um grande passo para torná-lo mais difícil de esconder. A verdade precisa ser dita. As histórias precisam ser contadas. E a luta contra essa cruel rede de exploração precisa continuar.